Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Essa última gravação aqui no Santuário da Visão, eu estou fazendo perto de uma obra, essa atrás de mim, pela qual tenho muito carinho. Foi confiada a mim a missão de organizar para que essa obra pudesse ser colocada aqui dentro. Então eu tive toda a dedicação, todo o trabalho para encontrar pessoas, benfeitores que nos ajudassem com essa tarefa, mas sobretudo o vencer a resistência, a burocracia do Estado italiano, que para colocar um quadro em uma igreja, para mudar alguma coisa do seu ambiente, resiste muito, e é justo, porque deve-se preservar aquilo que o passado nos deixou. Então, o que é essa obra? É aquilo que é um político, que é uma coleção de quadros que são representação quase todos de passagens bíblicas, exceto uma, ou seja, passagens do Evangelho, exceto uma que é dos Atos dos Apóstolos. Mas a curiosidade é que os artistas que fizeram essa pintura, exceto aquele Cristo do centro, que é um mosaico com vidros de Murano, os outros quadros foram artistas escolhidos intencionalmente, que não tinham um conhecimento do Cristo, do Evangelho, da fé cristã, e eles receberam um texto que tiveram praticamente o primeiro contato com este texto do Evangelho, e foi pedido para eles que representasse a técnica que quisessem, do jeito que quisessem. E nasceu essa bela obra que tem diversas passagens do Evangelho que foram colocadas juntas e colocada nesta obra então única, composta de diversos quadros aqui dentro do Santuário da Visão. Então, esse santuário acolhe aquilo que eu já lhes dizia, a cela aonde Santo Antônio esteve e dormiu na noite dos últimos dias de vida dele, aqui saindo já quase morto para Pádua, aos 37 anos, e antes de chegar em Pádua, chega para ele a irmã morte. Nessa semana nós continuamos a leitura do profeta Jeremias, e hoje nós temos aqui um confronto na leitura longa que nós temos entre dois profetas que eram reconhecidos como profetas. Então, o primeiro é Ananias. Ananias vai dizer assim: isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vejam que nós estamos na segunda parte do profeta Jeremias, aonde o profeta vai chamar o povo a uma conversão, anunciando que a salvação vai chegar. Mas para Jeremias, essa salvação vai ser precedida por um momento de sofrimento ainda com a Babilônia, sob o jugo da Babilônia. E para Ananias não. Ananias anuncia que Deus está para intervir na história e acabar com todo o sofrimento, reconstituindo a dinastia de Israel e fazendo o povo voltar do exílio. Isso diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, com toda a massa. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes de todo o povo: amém. Assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizastes, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados à Babilônia. Ouve, porém, essa palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizavam sobre guerras, aflições e pestes para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza a paz, este somente será reconhecido como profeta em verdade. O Senhor enviou quando sua palavra for verificada. Então ele vai dizer, enquanto os profetas anunciavam guerra, então isso as pessoas não controlavam tanto, podia acontecer. Mas quando anunciavam o fim da guerra, a paz, então essa palavra ia ser verificada. Então o profeta Ananias, ele se sente agredido, ele tira o jugo do pescoço de Jeremias e quebra-o, e vai dizer assim, que assim também o jugo da Babilônia vai se acabar em 2 anos, e o sofrimento vai se acabar. E o Senhor vai dizer assim a Jeremias:
para que ele vá e profetize para o profeta Ananias: quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um jugo de ferro, que Nabucodonosor vai se perpetuar contra Israel por muito tempo, e que também ele terá a propriedade dos animais. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve, Ananias, não fostes enviado pelo Senhor, e contudo fizestes esse povo confiar em mentiras. Isso diz o Senhor: eis que te farei partir dessa terra, morrerás este ano. E de fato Ananias vai morrer. Então Ananias é um falso profeta que alimentava uma falsa, mentirosa esperança para o povo e que é desmascarado por Jeremias. E de fato o povo de Israel ainda vai ficar por um tempo sofrendo com a Babilônia, mas que vai se realizar aquilo que Jeremias anunciou. Então o profeta não é aquele que afaga o ego, o coração, o sentimento das pessoas, dizendo aquilo que é agradável, mas é aquele que com determinação anuncia a vontade do Senhor. O Salmo hoje 118 suplica ao Senhor que forme o salmista com a sua palavra, para que ele possa anunciar. Dai-me a vossa lei como um presente, não retireis vossa verdade de meus lábios. Meu coração seja perfeito em vossa lei, continuo sempre atento à vossa lei. De vossos julgamentos não me afasto. Na aclamação ao Evangelho de hoje, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Hoje no Evangelho nós temos a narração daquele milagre que está presente nos 4 evangelhos, o milagre do pão. Quando Jesus soube da morte de João Batista, Jesus entra na barca e vai para uma região deserta e afastada para rezar. E a multidão então segue Jesus a pé e chega lá no outro lado antes de Jesus. E então Jesus vê essa multidão, enche-se de compaixão, por isso começa a curá-los. À medida que o tempo vai passando, quando chega a escuridão, os apóstolos vão dizer assim: despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Para os apóstolos é um modo de se separar do problema, é problema deles. Eles têm que ser despedidos e eles vão comprar. E Jesus vai dizer: eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer. A narração de Mateus deste milagre é aquela mais cheia de detalhes. Então Jesus que demonstra essa misericórdia, Jesus que se sente envolvido no problema e que tem que encontrar uma solução. Os apóstolos que vão hesitar ainda, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E então se descreve os gestos de Jesus em detalhes. Jesus se comporta como na última ceia, ou melhor, na última ceia se comporta como agora. Então aqui já é um prenúncio do grande milagre da Eucaristia, mas a Eucaristia também nos liga com isso, porque receber o pão eucarístico é ter um empenho também para com a distribuição justa do pão nessa terra. Jesus mandou que se sentassem na grama. Veja esse detalhe, na grama. É a realização daquela promessa do bom pastor que leva aos prados verdes a multidão, o seu rebanho. Pegou o pão, ergueu os olhos, pronunciou a bênção, partiu o pão, deu aos discípulos, os discípulos distribuíram, todos comeram e ficaram satisfeitos. Sobraram ainda 12 cestos, que então se constata, tinham ali 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O maior auditório de Jesus. Nenhum outro momento do Evangelho se fala de tanta gente que está em torno de Jesus. De fato, esse milagre marcou muito, porque todos os Evangelhos narram. Em Marcos e Mateus se narra também uma segunda multiplicação dos pães. Como base tem o milagre de Eliseu no Antigo Testamento, que faz o milagre do pão. Mas Jesus aqui vive o sofrimento e também o medo, porque se aconteceu isso com o seu precursor, o martírio, se aproxima também o momento do seu martírio. Desse lugar antoniano nós assim rezamos: ó Deus, que suscitais continuamente em vossa igreja novos exemplos de virtudes, dai-nos seguir de tal modo os passos do bispo Santo Afonso Maria, no zelo pela salvação de todos, que alcancemos com ele a recompensa celeste.
que Santo Antônio e Santo Afonso intercedam por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.